Falar em pessoa nova, tem aqui, Caio, uma amiga escreve: Caião, eu sou nova por aqui no Papo de Graça e sou uma grande admiradora da sabedoria que Deus depositou em você. Amém. Eu gostaria de saber se o que Jesus falou é para ser aplicado por nós ou só depois de atos que devo considerar. Não, Me minha ajude filha. a entender, por favor. Não, Atos é só uma narrativa. Quer dizer, você quer entender Atos? Entenda o seguinte: história de Caio, de Ed René, de Neil, de Rafael Portugal, Olha, de Braulio, história do pastor Levi Araújo, história de Natália Lage. São atos, são histórias de que hoje você poderia botar o encontro de Caio com Macedo, Atos 8, com Elimas o Mágico, com Bar Jesus. Bar Jesus. Então, são só atos, aquilo ali não tem nada além de atos. A gente não pode basear nossa vida nos atos dos apóstolos, porque nada ali é de fato algo que você possa julgar como estando em estado de permanência. Você veja, aquela igreja do Pentecostes. Número 1, Pentecostes. Quantas vezes ele aconteceu? Com línguas de fogo na cabeça? Só uma. Logo, eu não posso ter o fenômeno do Pentecostes com língua na cabeça e línguas estranhas e tal, como padronização de nada. Ele não se repetiu. Então foi um evento. Um episódio. Conversão de Paulo. Quantas conversões você encontra? O cara indo matar cristão. Encontra uma luz no meio da Dutra. Isso. Que para o carro, o caminhão, o comboio, aquela loucura, o trânsito inteiro, o sujeito cego. Quantas mais? Não tem. Aquela igreja de Jerusalém, Atos 2, 3 e 4. Cadê ela? Onde ela foi parar? Olha, quando Jerusalém foi destruída nos anos 70, aquela igreja já não existia mais daquele jeito. Ela já tinha tido que mudar todinha porque as circunstâncias se alteraram. Então não, Atos é só um livro de história para a gente saber aquele paleo-evangelho vivido pelos discípulos. É um paleo-evangelho vivido pelos primeiros discípulos. Para a gente saber o que é lei da vida, é Jesus, é o evangelho, filho. É o que eu repito todo dia aqui, que Jesus é a nossa chave hermenêutica. É o evangelho, é só de Jesus, é em Jesus que eu meço tudo. A partir de Jesus eu meço para trás no Velho Testamento, o que é como Jesus ensina que tem que ser, fica. O que não é como Jesus ensina que tem que ser, é só história, que eu conheço, mas não pratico mais. Caiu em obsolescência, como diz o escritor de Hebreus. E é a partir de Jesus que eu olho para os apóstolos. No Evangelho, e a partir de Jesus eu vejo as besteiras dos apóstolos, as brigas, quem era o maior, as vaidades, carnalidades deles. E é a partir de Jesus que eu também olho o livro de Atos dos Apóstolos, as besteiras que fizeram, as desobediências. Por exemplo, aquela igreja em Jerusalém que ficou anos sem ir a lugar nenhum, sem nem descer até a Betel, sem ir a lugar nenhum ali da Judéia, sem ir a Jericó pregar o evangelho, não saía de Jerusalém. Jesus decide por todo mundo, Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles não saíam, tiveram que sair expulsos pela perseguição que veio a Estevão. Estavam em estado de obediência? Não, em desobediência ao que Jesus tinha mandado fazer. Agora, era uma desobediência deliciosa, fraterna, gostosa, até que não deu mais. Ficaram tão ensimesmados que as viúvas dos gregos e dos hebreus começaram a brigar entre eles. Você reúne uma igreja e não apresenta o propósito
que é ensinar e pregar o evangelho, ela adoece, ela começa a se mesmar, vira o que as igrejas viram, um clube de doentes, cheios de enfermidade. Que perde o sentido, o nexo de ser. Então, filho, é a partir de Jesus que eu julgo para trás, que eu entendo, que eu olho os apóstolos em si, e que eu olho Atos dos Apóstolos, e que eu olho as doutrinas apostólicas. Tem coisas e tem cores nas doutrinas apostólicas, como na carta de Judas, o irmão de Jesus, que são tão pesadas, são tão do livro de Enoque, que foi de lá que ele tirou, mas são tão pesadas, não guarda nenhum lugar quase de esperança, é só cacete, que você só pode entender a epístola a partir do fato de que ele escreveu para um pessoal que era igualzinho aquilo, estava precisando ouvir aquele cacete. Mas ela está toda sem a graça do Evangelho. Olha só. Sem a graça do Evangelho, é uma grande e pesada exortação. Mas eu nunca vi ninguém sozinho lendo Judas se converter. Eu vejo o pessoal correr apavorado. Eu é que explico depois o significado daquilo ali. Diminuo o peso, contextualizo, mostro o que Judas está vivendo, por isso é que a mente dele... Judas que eu digo, repito, é o irmão de Jesus que tem a epístola. Mostro como a mente dele, naquela época onde estava todo mundo desertando e desobedecendo aos apóstolos, um monte de seita herética surgindo, o surto dele foi aquele. Mas você tem que entender o contexto para entender a intensidade do bilhete que ele manda. Do bilhete. Do contrário, é de uma extravagância de juízo que não combina com Jesus. Então tudo é Jesus, minha filha, tudo é Jesus. E é a partir de Jesus que você tem que ler tudo. Como você é novinha aqui, o nosso tempo acabou, eu peço só que você entre aí no meu portal e escreva chave hermenêutica, não é? Jesus, a chave hermenêutica, ou só chave hermenêutica. Aí você vai entender tudo. Tá no ponto? Tá aqui. Tá aí, então tá. Já pesquisei. Chave hermenêutica 114. quê? 114. 114. 114, que vai explicar exatamente o que eu estou dizendo aqui para você entender tudo. E eu também sugiro que você entre no portal Ativar, que você seja uma ativada, porque aí dentro você vai receber Jesus, a chave hermenêutica, todos os cursos que vão explicar para você aquilo que eu resumidamente expliquei agora.